Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Diálogos. O Diálogos que sempre vai ao ar toda sexta-feira, às 8 horas da noite. Aproveita que você está assistindo esse episódio agora, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre que tiver um vídeo novo, um assunto novo, você ser notificado e você entrar de imediato para você ficar antenado nos nossos diálogos aqui da Seichonoye do Brasil. Já que você está assistindo, você também pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam assistir também junto com você. E já que você vai compartilhar, também clique no joinha, falando que você gostou desse vídeo. No Diálogos de hoje, ele está bem caprichado, está bem rico em conteúdo, porque nós vamos conversar sobre o que é empreender. Eu tenho certeza que você está aí na sua casa assistindo Diálogos nesse momento, fica se perguntando o que é empreender, como empreender, por que empreender? Nós vamos ter a resposta dessas perguntas no Diálogos de hoje, tá? E para responder essas perguntas, nós temos 3 grandes preletores e líderes da Seichonoye, Eu estava vendo aqui o rostinho deles,
eu estou até me sentindo mais japonês, né? Porque temos 3 samurais aqui na nossa mesa, tá? Nós temos aqui hoje o preletor Milton Masayoshi Yuki, ele que é preletor em grau sênior. Ele vai estar enriquecendo nossos diálogos no dia de hoje. Junto na nossa mesa também, no Diálogos de hoje, temos o preletor Plínio Yoshio Suginoshita, ele que é preletor em grau sênior. E para enriquecer mais ainda a nossa mesa, o preletor Regis Yoshio Shimanoi. Muito obrigado pela participação de todos vocês no diálogo de hoje. Aproveitando, né, que nós vamos conversar sobre o que é empreender, eu gostaria que vocês passassem para a gente quais experiências profissionais vocês tiveram desde quando começaram a trabalhar lá atrás até os dias de hoje. Vamos começar com o Regis ali. Muito obrigado, me sinto muito honrado de estar nessa mesa, repleto de pessoas que eu tenho profunda admiração e são amigos, né, acima de tudo. Muito obrigado, eu estou muito feliz de estar com vocês, muito obrigado. Bom, eu sou formado em administração de empresas, né, fiz uma pós-graduação em marketing, eu passei por empresas, consultoria, auditoria, também em empresas familiares e hoje estou na Seiichi Onoe e também sou empreendedor. Muito obrigado. Bacana. Dr. Plínio, compartilha com a gente suas experiências. Eu acho que a minha experiência profissional mais importante foi ajudar papai e mamãe, não é? Quando criança. E depois, aos 15 anos, então, eu comecei a trabalhar numa organização bancária, no departamento de crédito, onde fiquei por 7 anos. Depois tive uma curta passagem como servidor público no Banco Central do Brasil. E depois, então, iniciei como executivo na área de recursos humanos, numa grande organização, durante 6 anos, e daí eu fui nomeado presidente de uma empresa na Europa, e foi uma experiência muito rica que mudou a minha vida, onde permaneci por 8 anos aprendendo sobre comércio internacional, e isso me deu bagagem e confiança, não é? Para voltar ao Brasil e iniciar o meu próprio empreendimento, né? Que mantenho até hoje ainda. Eu tenho 66 anos, né? Mas ainda pretendo me dedicar por muitos anos, né? Servindo aos meus clientes. Muito obrigado. Que bacana. Então, o senhor é um empreendedor também, né? Muito bacana isso. Preletor Milton, suas experiências profissionais. Muito obrigado, é uma satisfação imensa participar deste episódio para falar de um tema que eu adoro. Eu sou apaixonado pelo empreendedorismo. Eu comecei, na verdade, empreendendo quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui fazer entrega de frango. Meu pai tinha uma pequena granja lá em Presidente Bernardes. Eu comecei empreendendo, entregando ovos, frangos, e eu ganhava um dinheirinho. Então, ali começou o espírito de empreendedorismo. Depois fui trabalhar na feira, onde também ganhava algum dinheirinho, né? E aí, estudei, comecei a atuar no mundo corporativo, atuei no mercado financeiro, fui diretor de bancos, né? Trabalhei em empresas de tecnologia também, empresas internacionais. Então, eu tive toda uma vida ligada ao mundo corporativo. E nos últimos anos, eu tenho trabalhado com jovens empreendedores. E quando eu digo jovem, não é na idade, mas é no espírito de começar algum negócio novo. Então, eu tenho atuado com startups e a gente está hoje como investidor, como advisor, né, como conselheiro de startups. E aí eu estou conectando, estou praticando o tal do Musubi, estou conectando a startup com as grandes empresas. Então, com isso, a gente faz essa conexão, a gente leva para as corporações a inovação. Inclusive, eu terminei 2 semanas atrás um curso de estratégia disruptiva de Harvard, né? E então a gente leva para as empresas a inovação através das startups e a gente abre o mercado para as startups, porque um dos maiores problemas, o desafio da startup é conquistar cliente. Então, conecta a startup com as empresas e com isso eu tenho procurado então ajudar tanto as empresas no seu trabalho de inovação, quanto as startups abrindo o mercado e também dando mentoria, ajudando, enfim. Eu estou me divertindo um bocado. Imagino, né? E o bacana é que vocês, como preletores da Seiichi Onoe e empreendedores, dá para aliar bastante o ensinamento da Seiichi Onoe no empreendimento de vocês. A Seiichi Onoe
O fato de ter essa bagagem doutrinária facilita vocês empreenderem na vida de vocês? Regis. Com absoluta certeza. Por quê? Quando você tem uma vocação religiosa, que é o nosso caso, nossa conversa, nós estamos num canal da Seichonoye. É claro que todo o conhecimento técnico, ele agrega bastante, a gestão também, é claro, é óbvio. Então, o conhecimento técnico e a gestão são dois elementos fundamentais. Isso aliado a uma visão espiritual, então você consegue realmente ter insights fora do quadrado, out of the box. Então você consegue, quando você está diante de um problema, tá certo? Você pode resolver isso de uma forma técnica e você também exigir da criatividade. E muitas vezes a criatividade ela pode ser aliada com conhecimento espiritual. No caso da Seichonoye é muito amplo, tá certo? O sagrado mestre Masaru Taniguchi, o sagrado professor Seicho Taniguchi, né? O sagrado mestre Seicho Taniguchi, o professor Masaru Taniguchi, são todos nossos líderes que nos inspiram por meio dos seus livros e a orientação do ensinamento. Então, com isso, a gente consegue o quê? Diante de alguns desafios que é encontrado no empreendedorismo, a gente ir superar com essa postura, com o conhecimento espiritual. Sim, eu pergunto isso porque o preletor Milton ele falou que ele faz um musubi, né, nos empreendedores, conectando a empresa com os empreendedores, com as ideias. E o musubi é um termo bastante usado dentro da Seichonoye, não no mercado de trabalho. Por isso que eu peguei esse gancho, né? E aí, aproveitando que ele fala de unir a espiritualidade com o empreendedorismo, eu já assisti algumas atividades do senhor, preletor Milton Yuki, e o senhor falava muito do empreendedor 2.0, eu não sei se já está no 3.0, 4.0, que fala um pouco disso, como é que é isso? Você sabe que no final do ano passado eu fiz uma palestra de abertura no mega evento ali no Cubo, que é um hub de inovação do Banco Itaú. Ali tinha umas 300 pessoas e tinha mais de 1.000 pessoas acompanhando online. E eu falei sobre o tema musubi para todo esse público, né? Não tinha nada a ver com a Seichonoye. Não, eu falei... O público lá não conhecia. Não, eram investidores, exatamente, eram investidores, eram empreendedores, tinha fundo de investimento, enfim, era todo o ecossistema de inovação. E eu falei sobre musubi. E o pessoal adorou, porque deu significado para os projetos, para os empreendedores, né, de ter um propósito de servir o maior número possível de pessoas, né, e conectando investidor, startup, as empresas. Então, deu um negócio muito bacana lá. E aí, até hoje o pessoal me procura para saber sobre o musubi, né. Tem gente que pediu para eu escrever um texto que eles querem colocar no site deles, né. Então, isso é incrível quando a gente começa a entrar nesse mundo de empreendedorismo, como o conteúdo, o ensinamento da Seichonoye faz todo o significado para as empresas. Então, isso ressignifica o propósito, ressignifica a existência das startups e prover assim, soluções e serviços, produtos para beneficiar o maior número possível de pessoas tem sido assim, o grande drive, né? O direcionador do esforço dessas startups. Bacana. Para o pessoal que está em casa entender, né? Quem pode responder para mim o que é o musubi? Que às vezes fala, está falando musubi, está aplicando a ideia do musubi no empreendedorismo, mas eu estou aqui em casa ouvindo pela primeira vez esse termo musubi. O que é musubi? Musubi é aquele sentimento de estar junto, né? Com colaboradores, precisando muito da ajuda de todos, porque no empreendimento, principalmente numa startup, a gente não está sozinho, a gente depende muito da ajuda dos colaboradores, né? Para entender, por exemplo, como isso funciona no negócio, eu tenho lá uma equipe de 6 motoristas que prestam serviço para a nossa empresa, e o nosso trabalho é de comércio internacional, então nós precisamos que o motorista saia de madrugada, vá buscar o container cedinho, traga para a fábrica, carregue o container, volte correndo para o porto para ser depositado no terminal de containers, não é? Significa que nós precisamos ter um colaborador muito animado, muito motivado, né? E no ensinamento da Seichonoye, a gente tem esse conteúdo espiritual, não é?
da gratidão, do reconhecimento, do elogio, né? E tudo isso que ajuda a dar o grude, né, na equipe e construir esse sentimento de musubi. Que bacana. Posso Trabalhar como uma grande engrenagem. Exatamente. Para quem quer aprofundar no tema musubi, eu recomendo o livro Todos Podem Ter Sucesso. Aqui tem a explicação do que é musubi, né? Então, eu só vou ler um trechinho. Sim, por favor. Aqui fala o seguinte: o encontro, a união e a criação. Né? Então, esse é o conceito de musubi. O encontro, ou seja, conexão entre pessoas, empresas diferentes, e desse encontro cria uma união sinérgica, e a partir daí você cria valor para o mercado, você cria valor para a sociedade. E aí é que ocorre tal do musubi. Né? Um bom exemplo, em 1960, 4 jovens se encontraram num pub lá em Liverpool e aconteceu o tal do musubi. Né? Então, a partir desse encontro desses 4 jovens lá em Liverpool, surgiu os Beatles, né? O maior fenômeno da música, da história. Né? Então, em todas as áreas, vocês podem ver. As empresas que tiveram grande sucesso, as empresas que ficaram para a história, sempre 2 pessoas se encontraram e, a partir desse encontro, criaram um novo negócio. Né? Então, o musubi tem uma aplicação universal. Né? Então, quem entender bem o conceito de musubi pode fazer coisas grandiosas. Fantástico. E saindo de Liverpool, né, vindo aqui para o Jabaquara, lá juntou 4 e montou uma banda, juntou 4 aqui, está fazendo o episódio do Diálogos no dia de hoje, né? Muitas pessoas querem empreender porque acham que eu empreendendo na minha vida, eu vou trabalhar menos. Eu vou empreender porque eu quero trabalhar menos, eu quero ficar mais na sussa, quero ficar mais tranquilo. É correto eu querer trabalhar menos possível e ganhar o máximo possível? Muitas pessoas têm essa ideia, né? De, vou empreender porque eu quero trabalhar menos, e aí eu vou ganhar mais, vou mandar nas pessoas, né? Eu vou ser o patrão, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, no dia que eu quiser eu nem vou. Sextou, então, dia de sexta-feira, não é comigo, né? Como é que é esse conceito de montar um empreendimento para trabalhar menos possível? Será que eu vou ter um êxito nisso? Eu diria para você que esse é o primeiro erro, né? A pessoa começa errando, né? Quer dizer, qual o propósito de você empreender? Quer dizer, querer empreender para trabalhar menos, certamente o mercado não vai aceitar esse projeto, essa empresa. Então, o próprio mercado vai se encarregar de expelir essa empresa do mercado, né? Quem acha que empreender é trabalhar menos, eu acho que é melhor nem começar a empreender. É melhor ficar onde está, né? Porque empreender significa trabalhar muito, né? E muito mesmo. Ou seja, não tem fim de semana, né? Não tem descanso e o tempo todo tem que estar conectado. Então, empreender, acho que antes de mais nada é você ter o espírito de servir o maior número possível de pessoas. Tem muita gente que pega todo o seu fundo, resgata o seu fundo de garantia, né? Que às vezes perdeu o emprego depois de muitos anos servindo alguma corporação, junta esse dinheiro e fala, a partir de hoje eu não quero trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu nariz e começa a empreender. Então, esse tipo de empreendimento certamente não vai dar resultado, né? Porque a pessoa tem uma motivação que não é uma motivação de servir o maior número possível de pessoas. Então, quando a pessoa começa com esse espírito, o negócio não vai dar certo. Então, é preciso empreender com aquela vontade inabalável de servir o maior número possível de pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas e servir o mercado, né? Inclusive, nesse curso que eu fiz de Harvard, fala assim, qual que é o job to be done? Qual é o trabalho que tem que ser feito através do seu empreendimento? Qual é a necessidade que você vai resolver do mercado ou das pessoas? Então, se você realmente resolver algum problema, e esse problema afeta muitas pessoas, você pode ter um grande negócio aí. Muito bacana. Um ponto importante, né, escutando o pletor Milton Yuki, como se trata de um empreendedor, ou fundador de uma empresa, um founder, quando ele tem um espírito realmente de fazer algo com amor, certo? Quando você decide, conforme, né, foi falado aqui pelo pletor Milton Yuki, como também a Seichone fala em relação a beneficiar o maior número possível de pessoas, quando o empreendedor, o fundador de uma empresa tem essa postura, é claro que ele vai atrair pessoas com essa mesma postura.
em outras palavras, se ele tiver um pensamento, né, um pensamento preguiçoso, em outras palavras, né, conforme se é preguiçoso você não querer trabalhar, porque, enfim, cabe várias reflexões, mas você não querendo trabalhar, você vai atrair pessoas também que não vão querer trabalhar, e você não faz nada sozinho. Quando você tem um empreendimento, o Heitor Plínio falou, né, sobre a questão dos vários colaboradores que envolvem um negócio. Então, quando você tem uma postura como essa, naturalmente você vai atrair pessoas assim, e aí você também vai... Porque você sendo empreendedor, você, teoricamente, e na prática, você tem que ser um exemplo, certo? Se você tem uma postura lazy, se tem uma postura preguiçosa, é claro que o negócio ele vai nascer preguiçoso, o negócio vai... E aí não tem como manter, né, um negócio com essa postura. Então, é muito importante, é uma coisa óbvia, chavão, quer dizer, o líder tem uma postura realmente proativa. Tá? Também é chavão proativo, mas não é chavão. Isso é você superar sempre a expectativa do cliente. Você tem uma postura proativa, é você superar sempre a expectativa do cliente e atendê-lo com muita satisfação e alegria. Bacana isso. Um outro conceito que as pessoas têm de montar um empreendimento, além de achar que vai trabalhar menos possível, ser dono do próprio negócio, é montar um empreendimento focado em ganhar dinheiro. Eu vou montar algo para eu ganhar muito dinheiro, para eu ser muito rico financeiramente. Esse conceito está correto? Eu montar um empreendimento só para ganhar dinheiro? E aí, já aproveitando um gancho, a Seichonoye é contra a pessoa enriquecer financeiramente, materialmente? Aproveitava para o leitor Plínio para responder. Muito obrigado, Bruno. Pelo contrário, a Seichonoye diz que o homem tem capacidade infinita e está aqui neste plano para manifestar essa capacidade, né? E ganhar dinheiro não é proibido. O que é proibido é pensar em teu empreendimento só para ganhar dinheiro, né? Pensar em começar uma atividade pensando só no ganho financeiro, não é? O ganho financeiro, na verdade, é sempre consequência, resultado, não é? Do esforço, da dedicação e do valor desse trabalho para a sociedade, né? E hoje em dia o mundo oferece muitas oportunidades em que se pode ganhar dinheiro, mas também servindo a sociedade, né? A Seichonoye está colocando ideias, né, de como melhorar o mundo, né, os hábitos de consumo. Algum tempo atrás, eu estava visitando a regional de Passo Fundo e parei num posto de gasolina e lá no restaurante do posto tinha lá uma coisa que me chamou a atenção. Parecia um queijo, né, um pedaço de queijo. E fui perguntar para a pessoa do restaurante, ela falou, isso aqui é um pedaço de tofu processado, né? Minha amiga é preletora da Seichonoye e falou que a Seichonoye está ensinando a reduzir o consumo de carne. E aí eu pensei em encontrar um substituto da carne, né? E ela estava muito contente, né, por ter desenvolvido um produto que, com certeza, não é, vai ser muito útil, muito importante, vai ter muita procura, não é? Então, aí está um significado nobre do trabalho. Sendo um trabalho nobre, com certeza resultará também em sucesso financeiro. Bacana, não coloca o dinheiro em primeiro lugar, né? E sim o bem-estar da sociedade. É correto esse pensamento no mundo corporativo, Dr. Milton? Totalmente. A Seichonoye traz alguns ensinamentos, sim, incríveis, né? Todos os empreendedores, a maioria dos empreendedores que abriram algum negócio só pensando em ganhar dinheiro, em algum momento ele ficou no meio do caminho, né? Porque esse não deve ser o principal motivador quando você vai empreender. Então, é óbvio que na Seichonoye a gente fala assim, a gente não deve se apegar a questões materiais, né? Mas a Seichonoye não é contra
você enriquecer. Pelo contrário, nós vivemos um mundo de provisão infinita. E hoje, no mundo inteiro, fala em abundância, né? Mas Seitione já fala em provisão infinita há muito tempo, né? Então, a abundância ou a provisão infinita virá à medida que a gente conseguir beneficiar grande número de pessoas. Então, ganhar dinheiro é a coisa mais natural para quem beneficia grande número de pessoas. Porque para uma empresa ser sustentável, para ela se perenizar, ela tem que dar resultado. Não só para os acionistas, mas também para a sociedade, para os clientes e para os colaboradores. Então, ela tem que ser sustentável nesse sentido, né? E também a questão do meio ambiente. Então, a empresa, para ir muito bem, precisa beneficiar grande número de pessoas. E aí é natural a empresa prosperar, os investidores, os empreendedores prosperarem. Então, devemos abrir algum negócio pensando em ganhar dinheiro? Acho que a gente deve pensar no o que é o que faz que ganhar dinheiro. É beneficiar grande número de pessoas, é você ser importante para a vida das pessoas, para os consumidores, enfim, para o mercado. Bacana. Eu sempre brinco nas atividades que eu faço, que eu olho toda semana a lista da Forbes, para ver em qual posição eu estou ali, né? Eu acho que vocês fazem isso também, né? Você está subindo ali na lista da Forbes. E uma coisa que eu reparo muito, que tem muito a ver com essas respostas, é que os 10 primeiros, e os primeiros ali que estão na lista da Forbes, os mais ricos do mundo, são pessoas que inventaram algum produto ou algum serviço que facilitaram a vida do outro, que facilitou a vida da sociedade. Por facilitar a vida do outro da sociedade, ele foi recompensado com muitas bênçãos, né? Entre elas, e não somente, a bênção financeira, né? Então, por quê? Porque satisfez alguma demanda da sociedade, né? Então, aproveitando o gancho disso, já que eu não vou montar um empreendimento só para ganhar dinheiro, eu não vou montar um empreendimento para trabalhar menos, qual o sentimento que eu tenho que ter para montar um empreendimento? Regis? Eu acho que é um mix, né? Então, o ponto principal, você monta um empreendimento diante de alguma necessidade. Quanto mais pessoas você atender diante de uma necessidade, seja serviço, ou seja, indústria ou produto, é claro que você vai ter sucesso. Então, a empatia pela qual você tem ao montar um negócio é um ponto importante, certo? Você identificado a necessidade, você, é claro, vai trabalhar o seu talento, seja lá na moda, seja na química, seja na comunicação, seja na engenharia. Você vai trabalhar o talento que Deus te deu, isso é um ponto bastante importante, que é identificado, Bruno, né, empreendedores, na meditação Shinsokan. Então, quando a gente realiza a meditação Shinsokan, que é a principal prática da Seichonoye, conseguimos identificar esses pontos latentes, esses pontos faltantes na humanidade, e você consegue o quê? Justamente você enxergar além. A partir do momento que você imaginou uma necessidade, a partir do momento que você percebeu que o talento que Deus te deu será suprido, né, com essa necessidade, você acontece vários mussubis. Você consegue ser feliz, se trabalhar. Você já trabalhou? Você já teve aquele trabalho que você trabalhou bastante, você nem percebeu a hora que é, aquela coisa, você não está vendo as horas, você está tão envolvido, você está tão apaixonado, isso é vida de Deus. Quando você está envolvido, apaixonado, né? Então, seja você o fundador, ou seja você um colaborador, você está com esse espírito de ownership, você está com o espírito de engajamento mesmo sobre aquele negócio. E aí, então, tudo se manifesta, provisão se manifesta, sucesso se manifesta, desafios aparecem, mas diante dessa alegria, dessa postura onde você realmente percebe que o seu talento, né, aliado a essa necessidade, realmente se torna um negócio explosivo, né? Então, você mencionou os top 10 da Forbes. Absolutamente são pessoas que têm a paixão, amor pelo que faz. Então, esse é um ponto bastante importante, né? Bacana. Você falou muito da meditação Shinsokan para reconhecer o talento. Eu vi que você está com um livro dos jovens aí, tem uma oração que fala sobre isso, não tem? Olha, tem várias orações. Eu queria só lembrar uma que é da Verdade da Vida Volume 8, que é citado muitas vezes na Seichonoye, e eu faço todos os dias, né? Que é assim: ó Deus Pai, Criador do Universo, concedei-me uma boa ideia que esteja de acordo com o meu talento e que beneficie o maior número possível de pessoas, e concedei-me
a força vital capaz de realizar essa boa ideia, né? Então essa é uma que eu gosto bastante, Bruno. Agora, aqui no livro dos jovens tem número, não sei qual que você está querendo direcionar. Na Verdade da Vida, volume 8, página 167, 167, tá? E também, se tiver o livro em casa aí, tá no livro dos jovens, na página 31. É praticamente a mesma oração, mas muda umas palavras ou outras, né? Que ele fala assim: a sabedoria de Deus flui para o meu interior e faz com que eu idealize o mais adequado sonho. A sabedoria de Deus indica-me todos os planos necessários para a concretização desse sonho, desse ideal, desse objetivo. E Deus me dá, sem falta, a coragem inquebrantável e os recursos necessários para concretizar o sonho, né? No livro dos jovens, aqui, né? Ou, na Verdade da Vida, volume 8. Muitos empreendedores, mesmo que tenha esse sentimento correto, né, para abrir um empreendimento, ele tem bastante capital material, capital financeiro para abrir, capital material, né? Ele tem um espaço físico bacana, ele tem um ponto bacana, ele tem o capital de giro ali para rodar, mas muitas vezes esse empreendedor ele falha. Existe um capital, além do material, um capital não material que faz com que a gente prospere no nosso empreendimento? Eu diria que o capital financeiro é o menos importante quando você fala em empreender, né? Não estou desprezando, mas na realidade eu conheço muitos investidores que têm dinheiro e estão doido atrás de uma boa ideia, de algum bom negócio, né? E eles estão querendo algum empreendimento onde ele possa investir e com isso ele ajudar essa empresa a crescer, né? Então, o que mais precisa é o capital espiritual, né, para o empreendedor. Ele precisa transformar o amor numa ação prática através de algum projeto de empreendedorismo. Ou seja, como é que eu consigo ajudar o maior número possível de pessoas através desse empreendimento? Acho que esse tem que ser o grande motivador. Ou seja, como é que eu, com a minha ideia que eu tive através de uma meditação Shinsokan, como disse o preletor Regis. Essa ideia que surgiu durante a meditação Shinsokan, ou até mesmo tomando banho, né? Como é que ele coloca isso em prática e que vai beneficiar grande número de pessoas? Na hora que ele tiver essa ideia bem estruturada, não vai faltar investidor, porque o investidor está exatamente buscando projetos que vão se alavancar, que vão ter o tal do scale up, ou seja, que vai escalar e crescer bastante. E quando alguém tem esse sentimento de amor profundo, porque o pessoal de startup, os startupeiros gostam de falar qual é a dor do mercado que você resolve, qual que é a necessidade, né? Então eles falam muito em dores, eu prefiro falar no amor, ou seja, qual é o bem que você quer fazer ao maior número possível de pessoas. Aí sim, você acha que está exatamente no caminho certo, né? Então ele precisa de capital espiritual, ou seja, é o amor em forma de ação, de beneficiar o maior número possível de pessoas. Não o amor só no sentimento, tem que transformar numa ação. E a ação é o empreendedorismo. Você tem um projeto que vai ajudar a melhorar a vida de muitas pessoas. Bacana isso, né? Às vezes a gente acha que só precisa do dinheiro e do ponto físico, né? E acaba não prosperando e desconhece que esse capital não material já está dentro de cada um, né? Tem como eu comprar esse capital não material? Já pensou se pudesse chegar, Dr. Milton, lá na Leroy Merlin, dá 1 quilo de amor, né? Dá 1 metro de caráter, né? 1 tonelada de pontualidade, tudo isso é capital não material para poder empreender. A falta desse capital não material faz com que muitos empreendimentos acabam fechando, né? E no fechar, né, preletor Plínio, muitas pessoas já tiveram a experiência de abrir um empreendimento, começa até mais ou menos bacana lá e esse empreendimento fecha. É sinal que que empreender não é para mim, que o sucesso não é para mim? Bruno, no meu primeiro emprego, me ensinaram que eu tinha que ficar bem serião, bem sisudão, assim, para ser bem sucedido, né? Ainda sobre essa questão anterior. Aí na Seichonoye, eu aprendi, eu ensinar o treino do riso. Treino do riso, não é?
para manifestar alegria, né? Ensinaram que é importante você estar sempre alegre, manifestar alegria. Não é porque já deu certo ou não deu certo, mas a alegria é que atrai o sucesso, né? Então, acho que isso é um componente espiritual muito importante, né? Para o sucesso. Sobre essa questão de abrir ou fechar, não é? Persistência é muito importante. Eu estava vendo na internet outro dia uma lista de pessoas que fracassaram, né, no seu empreendimento. Então está lá o nome de Steve Jobs, uma série de empreendedores famosos, né? Elon Musk da Tesla, Thomas Edison, não é? É um caso famoso de várias tentativas, né? Eu li que ele fez 10.000 tentativas até conseguir desenvolver a lâmpada elétrica, né? Então, essa persistência, essa resiliência é uma coisa importante. Bacana. E o senhor falou da alegria, né? A gente fala muito de ter a alegria e a mente grata para ter sucesso no empreendimento, como o senhor acabou de afirmar. Isso não tem a ver com positividade tóxica, que tem que ficar alegre, independente do que aconteça, tudo mais, né? E aí veio uma onda, olha, cuidado com a positividade tóxica. Isso tem a ver com positividade tóxica, sim ou não? De eu ter sempre a mente alegre, sempre a mente grata? O que será positividade tóxica? Eu acredito que o senso comum acaba desenhando muito estilo de vida, né? Então, eu penso que positividade tóxica seja algo que é desejado, né, pela visão dos outros, pelo que é certo, entre aspas, pelos outros, né? E você acaba criando uma prisão na pessoa, uma prisão mental, né? Então, eu acredito que o senso comum é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado, né? O mestre Masaru Taniguchi fala muito sobre a questão da originalidade, do individualismo, e não da individualidade, e não do individualismo. Em outras palavras, é bastante importante a gente, ao realizar um negócio, ao desejar um estilo de vida, ser altamente autêntico, né? E como é que a gente descobre essa autenticidade, né? Então, foi falado agora, por exemplo, nos desafios, quando você entra uma falência, por exemplo, uma empresa, né? É um momento de alta reflexão, por exemplo, né, que acontece, né, todos os dias. E acontece não só em negócio, mas acontece numa vida conjugal, os problemas acontecem, né? E aí, muitas pessoas, né, Cleiton Plínio, quando falar em positividade tóxica, a pessoa ela fica se achando fora do quadrado, né, fora do contexto que todo mundo, né, desenhou e almeja. Então, eu lembro, só para concluir, o professor Masaru Taniguchi, em 2014, ele trouxe uma fórmula que dizia o seguinte, que felicidade é igual a realidade menos expectativa. Felicidade é igual a realidade menos expectativa. Essa é uma forma muito perigosa. Ela parece ser bastante inteligente. Em outras palavras, fazendo isso de uma forma lógica, quanto maior a realidade e menor a expectativa, você é feliz. E quanto menor a realidade material, e você tem uma expectativa alta, você é infeliz. E o professor Masaru Taniguchi corrige. Felicidade é igual a imagem verdadeira, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma vida espiritual, a gente foge desse positivismo tóxico. Eu queria voltar a essa questão do fracasso, né? Sim. E quando se fala em empreender, sempre essa palavra fracasso acompanha ou está no contexto, né? E o preletor Plínio falou aí das pessoas famosas que também fracassaram, né? Então, na Seichonoe, o fracasso não existe, né? Fracasso não existe, porque a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, esses rótulos de sucesso, fracasso, né? Porque a pessoa fracassou, na verdade, ela teve uma experiência e em algum momento não deu o resultado que esperava, né? Então, o fato dela ter falhado não significa que ela é uma fracassada, né? Ela, na realidade, aprendeu como esses famosos que, antes de chegarem lá, eles fracassaram várias vezes, né? Então, às vezes a mídia,
cria esses rótulos de tal pessoa é um sucesso, tal pessoa é um fracasso, ou aparece na capa da revista Forbes ou da revista Exame como uma pessoa de sucesso, e às vezes eu já conheço muita gente, pessoalmente conheço gente que apareceu na capa da revista Exame como empresário de sucesso, alguns anos depois ele tinha quebrado, né? Então, tanto o fracasso quanto esse tal do sucesso material são coisas absolutamente transitórias. Então, o fracasso, na realidade, não existe, porque é preciso tomar muito cuidado, porque você eterniza um momento numa jornada da pessoa, né? Então, você taxar como uma pessoa de sucesso ou fracasso, isso é absolutamente irrelevante, né? Porque aqui no livro, eu vou lançar mão novamente do livro Todos Podem Ter Sucesso. O professor Katsumi Tokuhisa, ele diz o seguinte: o desenvolvimento da vida é o verdadeiro sucesso, né? O desenvolvimento da vida é o verdadeiro sucesso. Ou seja, o sucesso não é a foto numa grande trajetória. O sucesso é essa caminhada, quanto que você aprendeu com cada experiência da vida, que pode ter sido não bem sucedido, um tal do fracasso, mas se você aprendeu, você está no caminho do sucesso, né? Então, o sucesso é a jornada e não é a foto de um momento específico na vida das pessoas. Bacana. Isso me fez lembrar uma frase que eu gosto muito, que fala: o sucesso é o caminho e não o final, né? Às vezes a gente acha que o sucesso é só lá no ponto final, um dia, quando, mas diariamente é o caminho, é a nossa caminhada, né? E nessa caminhada, muitos empreendedores começam a empreender, começam a montar um empreendimento, mas sempre para. Mais do que iniciativa, pergunto para vocês, é preciso ter a capa ativa? Não sei nem se existe essa palavra no dicionário, né? Mais do que iniciativa, é preciso ter a capa ativa? Em outras palavras, é preciso ter persistência e insistência naquilo que se propôs a fazer? Vai lá, Regis. Olha, eu em 2014, né? Foi em 2014, muito só fazer uma correção, a conferência que o professor Márcio Nova vem ao Brasil falar sobre essa questão da felicidade em 2009. Mas em 2014, eu tive um aprendizado incrível, que mudou totalmente a minha vida, que é aprender que ser filho de Deus, na Seitonel nós falamos muito, né? Ser filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. E em 2014 eu tive a oportunidade de aprender que ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Gostei disso. Tá, na verdade, da Vida, volume 38, dia 9 de novembro, que é um preceito. 9 de novembro. É um preceito, é um livro de preceitos diários, né? Uhum. Então, ser filho de Deus é assumir responsabilidade, tá certo? Então, quando... volta a sua pergunta de novo, só para fazer o gancho. Para você... muitas pessoas começam a fazer um empreendimento, Sim. Tem muita iniciativa, E não tem acabativa. mas não tem acabativa, não Exato. tem a persistência, a insistência. Exato. E fica vários projetos começados, mas inacabados. São alguns elementos. Então, primeiro é o sonho grandioso, a meta e o direcionamento. E para manter consistente isso, como você falou, da acabativa, penso que é a responsabilidade. A partir do momento que você assume a responsabilidade, né, fracassos, desafios acontecem, felicidades acontecem, sucesso acontece no sentido amplo da palavra, mas o ponto principal, penso eu, nessa jornada que você, né, citou essa frase aí, da questão do em andamento, Sucesso é o caminho. Sucesso é o caminho, é a responsabilidade. A partir do momento que a gente assume a responsabilidade, né, tudo se manifesta na mais perfeita ordem, né? Se assim não for, então, vamos assumir mais responsabilidade. Sim. Esse é um ponto que... Porque geralmente, quando você fracassa, você geralmente transfere a culpa, né, ou o problema para outros. Ah, é o fornecedor, é o cliente, é o mercado, é a economia, é o governo, é XYZ, eu nasci numa família pobre, e assim por diante. Mas, quando você assume a responsabilidade, tudo se manifesta na mais perfeita ordem, tudo se vai se encaixando. Sim. Para assumir essa responsabilidade, doutor Plínio, para eu empreender, muitos acabam, por quê? Porque acham que para empreender eu começo do ponto A, vou para o ponto B, e é uma linha reta que eu vou crescer todos os dias. Mas muitas vezes para empreender, na verdade eu cresço, dou uma parada, dou uma estabilizada, né? Às vezes vou ter uma perda, e aí uma aprendizagem, uma experiência, como disse o professor Milton Yoke, aí eu cresço, né? Não é uma linha reta como a gente pensa, do A para o B, mas na verdade é como se fosse uma escadinha, né? Para ter sucesso no empreendimento,
A persistência, ela é um capital não material para poder ter sucesso nesse empreendimento? A persistência é uma atitude importante, né? E para isso é preciso ter alguns requisitos, e dentre os quais o mais importante e aí que é importante o ensinamento da Seichonoye, né? O conteúdo espiritual, que é da convicção, não é? Se você não tem fé, não acredita em si mesmo, não acredita em algo maior, é difícil ter convicção. E quando falta a convicção, o sucesso fica um pouco dificultado. Sim. E aí, mas como é que eu faço para ter essa convicção, Dr. Milton Yuki? Primeira coisa é ter autoconhecimento. Quem sou eu? Por que eu existo? Qual o propósito da minha vida? Né? O tal do Ikigai. Né? A partir daí, isso se desenvolve que é a partir da meditação Shinsokan. Né? Como é que eu transformo, então, esse meu propósito de vida em algo que vai transformar a vida de outras pessoas? Né? Então, se a pessoa não tiver esta convicção, ela faz aquilo que os americanos chamam de spray and pray, ou seja, você espalha, aqui tem a ver com aquela questão da iniciativa e acabativa. Tem muitas iniciativas e pouca acabativa. Por que isso acontece? Porque a pessoa atira para tudo quanto é lugar, para tudo quanto é lado, porque não tem foco, né? Então, quando a pessoa não sabe o que quer da vida, qualquer coisa está bom, só que ela não consegue concluir porque ela não dá continuidade. Então, é preciso primeiro saber qual que é o seu propósito de vida, né? E como é que você transforma aquilo numa ação prática que vai transformar a vida de outras pessoas, ou seja, a prática do amor, né? Então, na hora que você dá foco nisso, aí sim você consegue acabar aquilo que você iniciou, porque quando a pessoa não sabe o que quer, ela faz muitas iniciativas e acaba não concluindo, porque ela não sabe o que quer, né? Então, é igual uma viagem ao exterior. A primeira vez que eu fui para a Europa, ainda era muito jovem, eu levei 3 malas enormes, porque eu não sabia o que exatamente ia encontrar no caminho. Então, eu levei roupa de frio, de calor, sapato novo. Foi um grande erro você levar um sapato novo numa viagem, onde você anda muito, né? Porque eu não sabia o que ia encontrar. Então, a gente acaba levando um monte de tranqueiras. Muita gente faz isso na própria vida, né? Carrega um monte de tranqueiras porque não sabe o que quer. Hoje, quando a gente viaja, eu tenho certeza que você que já tem experiência em viajar, leva só aquilo que você precisa, que você sabe o que vai encontrar pela frente. Então, a gente foca naquilo e a viagem fica muito mais agradável, mais prazeroso, porque você curte a viagem. Então, na viagem da vida é a mesma coisa. Se a gente não sabe o que quer, a gente se mete um monte de coisa e leva um monte de tranqueira nessa jornada da vida. Agora, se você sabe o que quer, você vai focar naquilo e você vai ser muito feliz. Bacana. Mesmo eu focando no que eu quero, eu tenho esse conhecimento de quem eu sou e para onde eu vou, isso significa que eu não vou encontrar dificuldades e barreiras na minha vida, tanto na minha vida pessoal quanto na de empreendedor? Vai ser uma linha tranquila, retinha ou vou ter algumas questões, alguns obstáculos ali? Com certeza, quanto maior o teu sonho, os maiores serão os obstáculos, né? Então, na Seichonoye a gente aprende, divirta-se com as dificuldades, né? Assim que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensinou. Então, tudo vai surgir uma dificuldade, não vamos nos estressar, não vamos nos ficar arrasados, pelo contrário, vamos enfrentar com alegria. Quando você enfrenta com alegria, com otimismo, como disse o preletor Plínio, a gente vai superar as dificuldades, porque Deus nunca vai nos colocar diante de um problema que a gente não consegue resolver. Então, se você que está assistindo está enfrentando algum problema muito sério, agradeça, porque Deus está confiando em você, porque você tem capacidade para resolver esses desafios. Bacana. O Regis, cada dia que passa parece que o nosso dia dura menos, né? Eu estava lembrando ontem, caramba, como é que foram aí meus últimos 40 anos? Parece que eu nasci ontem, já cheguei nos 40, né? E no nosso dia a dia de empreendedor, de empresário, o dia parece que dura cada vez menos ainda. Tem um monte de coisa para fazer. Como que eu posso gerir bem esse meu dia? Como é que eu posso dinamizar o meu tempo com sabedoria? Na Seichonoye a gente aprende, na Verdade da Vida, volume 7, que tempo é vida. Então, tem muita gente que
que fala que uma coisa muito importante que a gente precisa tomar cuidado justamente com o poder da palavra. A gente fala, não tenho tempo, né? Ah, não tenho tempo. Não, tempo é vida. Se você falar que não tem tempo, você está assumindo a morte. Então é muito importante Como é que é? Se eu falar... Se você falar assim, não tenho tempo, não estou tendo tempo, né? Se tempo é vida, vamos trabalhar o conceito. Se tempo é vida, se tempo é vida, você falar que não tem tempo é o mesmo que assumir a morte. Caramba. Então a gente precisa trabalhar, Bruno, muito a nossa postura mental, nosso dia a dia, né? E não pensar que o dia foi curto, você agradecer. Se o dia foi curto é porque você vivificou intensamente aquele dia, né? Que você conseguiu realmente conseguiu manifestar a sua genialidade, a sua natureza divina. Então o tempo passou muito rápido. Então, entre as palavras, é muito importante a gente, além de pensar que tempo é vida, é agradecer. Então, quando você... eu faço sempre esse exercício, é uma coisa muito comum, assim, já. Quando eu deito na cama, eu fico pensando, como que foi o meu dia? Se ele foi bom ou ruim, o que eu tenho a fazer naquele momento, quando eu deito na cama, é um processo muito natural já hoje, meu. Deito na cama e faço um diagnóstico, né? Como foi o meu dia? Foi bom ou foi ruim? Independentemente da resposta, eu agradeço. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Né? E aí, realmente, o meu sono, a nossa postura, ela vai mudando de acordo com a postura de gratidão. Tempo é vida. Né? Agradecer o tempo. Lênin, tem alguma técnica, alguma forma de eu gerir bem esse tempo também? O senhor que é empreendedor, trabalhou fora, né, do país, como é que eu posso gerir bem esse meu tempo? Gerir o tempo, na verdade, depende de você gerir bem a sua vida, as suas prioridades, né? Eu, com a idade que eu estou hoje, eu estou me preparando para a minha velhice, Bruno. Então, já... Graças a Deus eu posso dividir melhor o meu tempo entre o trabalho. Esse mês passado eu consegui ser aprovado para pilotar barcos. Né? Pesca também? Eu queria aprender a velejar. Né? Que legal. Então, uma coisa que eu pensei em fazer. Né? Então, eu achei isso importante. Então, separei um tempinho para treinar. Né? Agora eu vou de quarta-feira e sexta-feira às 7h30 da manhã, eu vou no campo de gateball, né? Treinar gateball, estou aprendendo a jogar. Né? Então, como o preletor Milton falou, você precisa primeiro conhecer a si mesmo. O que é importante para você? Né? O que você deseja realizar nesta vida? Né? E daí você vai alocando, vai reservando o tempo para cada coisa importante. Né? E aí você vai encaixar várias coisas. Né? Por exemplo, eu tenho procurado ajudar bastante, cada vez mais, a minha esposa. Né? Então, significa... reservar tempo para atividades domésticas. Né? Ajudar as minhas filhas significa reservar um tempo para falar sobre o trabalho delas, por exemplo. Então, conheça-se a si mesmo. Bacana. Fazer um planejamento prévio para como que vai ser o seu dia a dia, né? O senhor falou muito da família, né? Ajudar a esposa, ajudar as filhas em casa, tudo mais. Pergunto geral para os três, tá? O meu lar reflete na minha vida como empreendedor ou o que acontece dentro da minha casa, da minha família, não influencia em nada na minha vida profissional, na minha vida de empreendedorismo? Não tem ligação nenhuma. Dr. Milton. Tem aquela frase que a gente ouve muito. Quando você chega do trabalho, deixa os seus problemas ali do lado de fora, né? Ou quando você vai para a empresa, deixa os problemas de casa lá na sua casa, né? Só que isso é fácil de falar, mas vocês sabem que não é assim que funciona, né? Porque nós somos seres que temos vários papéis, né, na vida. Então,
É óbvio que isso a gente aprende na Seichoné. Muitas vezes, o destino de uma empresa está sendo selado ali na casa de um dos sócios, né? Porque se tem desarmonia familiar, isso vai afetar a pessoa e ela vai, naturalmente, trazer impacto na empresa. Então, é muito importante, e a Seichoné trabalha muito esse lado, a gente viver plenamente a harmonia em casa, no trabalho, ou seja, em todos os lugares, né? Então, é impossível a pessoa ter uma prosperidade, um sucesso contínuo, né, duradouro, se lá em casa ela tem um problema. É como se abraçar numa pedra de gelo e querer se aquecer, né? Isso não vai acontecer. Então, é muito importante a gente estar vivendo com o coração repleto de gratidão e harmonia no trabalho, em casa, enfim, em todos os lugares. Na verdade, da vida volume 7, a gente aprende que o lar é o principal local para treinamento espiritual. Em outras palavras, o mestre fala que nosso lar é uma academia de treinamento espiritual, né? Então, penso que não adianta a gente ser uma pessoa, um grande empreendedor de sucesso, uma pessoa ótima na minha vida acadêmica, ser aplaudido, né, receber inúmeras condecorações, se no próprio lar a gente não tem uma postura como essa. Em outras palavras, o lar é um local onde nós fortalecemos o nosso caráter, fortalecemos nossas convicções, nossos valores, nossos reais valores, né, no lar, né, reverenciando o papai, a mamãe, reverenciando a esposa, os filhos, né, agradecendo. Então, nessa postura, quando você se coloca, né, no papel fora do seu lar, na sociedade, seja no trabalho, na vida acadêmica, seja em qualquer lugar, na vida social, na igreja, quer dizer, ele se mantém de uma forma intacta. Não há necessidade você colocar máscaras, né, inúmeras máscaras fenomênicas, para você ter uma postura XYZ. Quando você tem uma boa formação no lar, quando você se preocupa com a educação da sua família, quando você se preocupa com os membros da família, né? Estou escutando aqui nos preletores, cada um falando com muito carinho sobre suas famílias, enfim, é uma coisa muito importante, porque você estando bem no seu lar, é claro que isso vai se refletir nos negócios, vai se refletir em tudo. Então, o lar é um local de academia e treinamento espiritual. Bacana, né? O mestre Masaru Taniguchi fala a verdade, a vida, volume 7, nos últimos capítulos, Isso, né? isso, Ilumine sua vida familiar. Exatamente. O lar é uma academia de treinamento espiritual, né? Então, ao contrário do que muitos acham, né? Que acaba achando que o lar, às vezes, é um local que você pode extravasar, né? Às vezes, dentro da empresa, dentro da sua profissão, é uma pessoa calma, tranquila, segura a onda. Às vezes, chega em casa e solta bomba tudo em casa, né? Fala alto, briga, esbraveja, porque acha que em casa eu não vou ser demitido, né? Mas acaba que isso vai gerando uma atmosfera pessoal dentro de mim que influencia no trabalho. E aí eu pego essa pergunta para o senhor. Bruno, eu só queria acrescentar uma coisa. Eu falei ajudar a esposa, né? Ajudar parece que a gente não tem nada a ver com aquilo, só vai dar uma força para a mulher, mas não é isso, né? Na Seichonoe a gente tem o departamento de casais, que realiza reuniões para casais, né? E a gente começa a refletir melhor sobre a vida do casal, né? E então eu disse ajudar, mas eu prefiro que a gente fale compartilhar, né? Compartilhar a vida e as tarefas domésticas da esposa. Sim, isso volta lá para o começo do Musubi, né? Do compartilhar, do ajudar, do agrupar, e seres que pareciam ser separados se unem e passam a ser um só dentro do lar, né? E nesse lar, que às vezes não está bacana, ou que está muito bacana, ele influencia na minha atmosfera pessoal, né? Para o bem ou para o mal. A minha atmosfera pessoal como empreendedor, ela pode me ajudar ou atrapalhar? Dr. Milton. Totalmente. Porque nós transmitimos uma vibração, uma energia. Quando a gente está bem espiritualmente, estamos bem em casa, isso transparece, né? Então a gente acaba atraindo coisas boas ou coisas ruins de acordo com a vibração que a gente está, né? Então
A questão da harmonia e gratidão é fundamental, porque a gente vai vibrar de uma forma diferente. Então, a gente vai atrair exatamente aquilo que virá de acordo, dentro daquela lei de semelhante atrai semelhante. Então, de acordo com a tua vibração, do seu pensamento, você vai atrair coisas e fatos que têm a ver com aquele tipo de sentimento. Então, a gente viver um dia a dia radiante, alegre, feliz, com gratidão, com certeza vamos atrair bons negócios, bons sócios, bons colaboradores, e aí a prosperidade vai vir por consequência. Bacana. Já indo para os finalmente, pergunto para vocês, né? Está falando de empreender desde o começo, né? O que preciso para empreender? Aí a pergunta para os três. Afinal, o que é empreender? O que é empreender de verdade? Regis. Puxa vida. É um mix, né? Falamos bastante coisa importante e vou cair no chavão, né? O ser humano, tem no livro Todos Podem Ter Sucesso, o professor Katsumi Tokuhisa, ele fala que o ser humano, quando ele vê uma pessoa se afogando, naturalmente ele quer ajudar as pessoas, né? Então, o ser humano, ele naturalmente tem essa vocação de poder querer ajudar os outros. Então, empreender nada mais é que, novamente, beneficiar o maior número possível de pessoas. A partir do momento que a gente tem isso como uma grande base, né, a questão de definição de sonhos, o plano de ação, tá certo? A composição financeira, os recursos humanos, tudo isso vai se manifestando na mais perfeita ordem, a partir do momento que você tem como base, né, você beneficiar o maior número de pessoas, certo? Então, empreender nada mais é que você utilizar Deus te deu um dom, né? Então, por que nós nascemos? Essa é uma pergunta interessante. Qual que é o motivo da minha existência? O motivo da minha existência é nascer de onde a gente aprende. A gente nasce para manifestar Deus, certo? Então, se a gente não sabe, né, no que empreender, ou se está confuso no seu empreendimento, é entender por que eu existo. Eu existo para manifestar Deus. Qual que é a vontade de Deus dentro dos talentos que Deus me deu em relação ao lado direito e ao lado esquerdo do cérebro? Da minha criatividade, da minha racionalidade, da minha emoção, da minha forma lógica de ver as coisas. Então, tudo isso entra numa oportunidade gloriosa daqueles que têm vontade de empreender. Bacana. Línio, quer empreender? Esta situação que o planeta, que a humanidade está passando hoje, está ensinando bastante sobre empreender, né? E empreender de uma forma adequada com o momento que vivemos, né? E além disso, eu gostaria de dizer que vamos empreender como empreendedor da Seichonoye, não é? Hoje em dia a comunicação está muito acelerada e tem muitas informações técnicas sobre empreendimento, não é? Mas os fatores espirituais nem todos estão levando em conta, né? E empreender, hoje em dia, tem um ramo novo chamado empreendimento social, não é? Eu acho que essa pandemia, pelo menos, deve deixar como saldo um aprendizado para que a gente se dedique ao empreendimento social, né? Empreendimento ao próximo, às pessoas necessitadas, né? E essa questão da atitude no empreendimento também é importante. Vamos ter a atitude Seichonoye, né? Todo dia alimentar a nossa mente com bons pensamentos, né? E para isso a gente lê todos os dias os preceitos diários que estão sempre inspirando as pessoas e principalmente o empreendedor, né? Com pensamentos de alegria, pensamentos de amor, pensamentos de caridade e principalmente muita autoconfiança. Empreender é amar. Em última instância, empreender é amar. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Que quando se fala em empreender, as pessoas associam ao sucesso, né? Mas para que ter sucesso? Para ser feliz. Muita gente segue esse caminho. Quero ter sucesso, ganhar dinheiro, ser rico para ser feliz. Só que esse é o caminho equivocado.
O pessoal de Harvard anunciou recentemente, né, que a felicidade é que precede o sucesso, não o contrário. Muita gente quer ter sucesso para ser feliz, né? Mas na realidade, se você for feliz, aí você vai ter sucesso. Aí o ponto é, o que eu tenho que fazer para ser feliz, né? E aqui vão 3 dicas. Primeiro, é expansão da sua consciência, ou seja, quem sou eu? Né? Por que eu vim para esse mundo? Qual é o propósito de vida? Então, ter essa expansão de consciência. Aí sim, quando você perceber quem é você, a que veio, aí você tem que ser dominado por um profundo sentimento de gratidão. E com esse espírito de gratidão, aí você vai para a 3ª etapa, que é o amor, não no seu sentido de sentimento, mas é na prática, é a ação prática do amor, que é o que eu posso fazer para cumprir com a minha missão, com o meu... o teu autoconhecimento e transformar tudo isso com sentimento de gratidão em algo que vai ajudar o maior número possível de pessoas. Então, a expansão da consciência, sentimento de gratidão e a prática do amor. Bacana. Para fechar, o que vocês recomendam para as pessoas continuarem estudando ao assunto, ou melhorar a sua atmosfera? O que ela pode fazer em casa lá agora, com os ensinamentos da Seichoné? Ou um livro, uma oração, alguma prática, o que ela pode fazer em casa lá para ajudar nessa questão de empreendedorismo? As 3 práticas religiosas importantes da Seichoné, né? 1, meditação Shinsokan. 2, leitura de livros sagrados, sutra sagrada e cantos de louvor. E 3, naturalmente vamos estar prontos e aptos a dedicar amor ao próximo, né? Então, parece ser muito simples, né, Pretor Milton, que falou assim, as coisas parecem muito simples, né, Pretor? E digo que a Seichoné, ela não tem nada místico, é um ensinamento, é uma religião, é uma filosofia da prática. Então, ao realizar a meditação Shinsokan, nós expandimos nossa postura mental, né, que é essa que o professor Milton falou agora, sobre a expansão. Nós temos uma outra visão sobre o dia a dia. Ao lermos, nós temos o conhecimento técnico, seja o livro da Seichoné, altamente indicado, certo? E dentro da sua área de atuação, né? E aí, com esses 2 elementos, nós vamos estar prontos para dedicar amor ao próximo. Então, em casa, essa postura é uma coisa muito importante no dia a dia. A meditação é altamente hoje indicada no mundo corporativo, altamente indicado, né? As pessoas, os dirigentes, né? O board sempre orienta, olha, é importante você ter algumas empresas que têm uma visão realmente, né, de expansão, consegue orientar nesse sentido. Então, é muito importante que a gente possa fazer essas 3 práticas religiosas importantes da Seichoné. Bacana. Alguma indicação, Plínio? Eu acho que a nossa vida diária é orar e agir, não é? Orar, começando com a meditação Shinsokan, que é uma reflexão importante, e agir. E agir é fazer o que tem que ser feito. Tudo que tem que ser feito e bem feito. Bacana, maravilhoso. Professor? Meditação Shinsokan, gratidão e ação. Não importa, pense grande, mas comece pequeno, mas comece já. Não deixa para amanhã, um dia, quando der, quando ter dinheiro. Ou seja, ainda que seja pequeno, comece já o seu empreendimento. Você vai se surpreender, você vai ter um feedback incrível, né? A partir daí você vai crescendo. Então, comece pequeno, mesmo que você tenha um grandioso sonho, mas comece pequeno, para começar já e não esperar um dia, tá bom? Bacana. Eu indico para quem está assistindo, quem puder aí, depois procura até no site da Seichoné do Brasil, o New Ciclo de Estudos da Prosperidade da Seichoné do Brasil, onde lá ensina você a prosperar em todos os sentidos da sua vida, inclusive em aula você vai aprender por que empreender, como empreender, juntando todas essas dicas valiosas que foram dadas aqui no dia de hoje, né? Eu gostaria de agradecer ao nosso time de hoje, né, que enriqueceu pra caramba o Diálogos nesse episódio, falando sobre o que é empreender. Reforço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu joinha e que toda sexta-feira, às 8 horas da noite, você esteja conosco.
Coloque em prática tudo isso que você aprendeu e esteja sempre com a gente. Empreender nada mais é do que deixar Deus manifestar através da sua vida. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Desde que os seminários presenciais da Seitinoye voltaram, eles já deixaram momentos inesquecíveis nos corações dos participantes. E agora, no mês de julho de 2022, novas memórias nos esperam. Já temos novos seminários programados em diferentes academias de treinamento espiritual pelo Brasil. Cada um deles com a própria temática, programação, equipe de orientadores e experiências. Vamos ver os seminários deste mês? Nos dias 2 e 3 de julho, teremos o seminário Comande Sua Vida com o Poder da Mente na Academia de Minas Gerais. Nos dias 9 e 10, será o seminário em comemoração dos 40 anos de fundação da Academia de Santa Tecla. Já nos dias 16 e 17, é a vez do Seminário do Perdão na Academia de Santa Fé. E nos dias 30 e 31, o Seminário do Perdão chega à Academia de Santa Tecla. Enquanto no mesmo fim de semana, temos o seminário A Arte de Viver em Família na Academia de Biúna. E também o seminário Ressignificando Seu Papel na Vida em idiomas português e japonês na Academia de Curitiba e na Academia da Amazônia. Acesse o portal www.sni.org.br para conferir as informações de cada evento. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail seminários@sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Muito obrigada. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de Paraíso. O 7º Encontro Nacional para Casais da Seitinoye do Brasil marcará a época e deixará legados. O tema Amor a Dois proporcionará um daqueles momentos de encanto que só a Seitinoye é capaz de oferecer. Serão experiências cercadas das mais belas energias naturais, das águas e da verdade homem, filho de Deus, das enseadas e da reverência à vida, e desfrutando do lugar diante do qual não fica muito claro onde termina a paisagem ou começa o Espírito de Deus. É ali que os casais viverão horas de intensa magia. E como a ornar os abraços que celebrarão a dois a natureza verdadeira da vida, eis a fascinante Florianópolis. É onde história, cultura e gastronomia desafiam os sentidos, a magia e os mistérios das águas cristalinas. Uma imutável paz enquanto se aprecia as dunas se movendo em direção ao pôr do sol. Cidade de qualidade internacional reserva aos seus visitantes a delicada fusão entre inovação e natureza, dinamismo e paz de espírito, referência em preservação ambiental e turismo de alto padrão. E o que dizer do Costão do Santinho? Um lugar para não saber se o paraíso veio veranear ou se você carregou o verão consigo e chegou no paraíso. Com acomodações amplas e cheias de vida, os espaços recepcionam também o seu espírito. Piscinas internas ou banho de mar, relaxar no spa ou simplesmente navegar, atendimento requintado e contato in natura com os 4 elementos da natureza. Enfim, para onde se olha, a vista não dá conta de todas as belezas e por onde se passa, o corpo não consegue abarcar somente com os sentidos. Experiências que por si mesmas só podem ser plenamente vividas se forem a dois.
É o abraço dos casais da Seicho-no-ie num lugar que Deus abraçou e deu os contornos do seu próprio espírito. 7º Encontro Nacional para Casais da Seicho-no-ie do Brasil. Costão do Santinho, de 1º a 4 de setembro de 2022. Orientadora responsável, preletora da sede internacional Marie Murakami. Preletores adjuntos, coordenador nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Fraternidade, preletor em grau master Eurico Fleury. Coordenadora nacional do Departamento de Casais da Seicho-no-ie do Brasil pela Associação Pomba Branca, preletora em grau júnior Marisa Batista da Silva Negrão. Florianópolis, em setembro, terá uma razão a mais para ser chamada de paraíso. Entre em contato através dos telefones 0 operadora 11 5014 2299 ou 0 operadora 11 5014 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br ou fraternidade@sni.org.br ou numa regional mais próxima de você. Aguardamos por você. Muito obrigado!